Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos e lhes disse: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da Escritura na testa e nos braços e põem nas roupas longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestres. Quanto a vós, nunca vos deixeis chamar de mestre, pois um só é vosso mestre e todos vós sois irmãos. Na terra, não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus é tão claro no Evangelho de hoje que, se nós ouvíssemos atentamente o que ele nos disse, nós não precisaríamos fazer mais nada. Bastava obedecer o que o Senhor disse para alcançarmos aquilo que ele nos veio trazer: a salvação, a vida eterna, o céu. Porém, como nós caminhamos aqui, muitas vezes estamos adormentados, principalmente num dia como hoje, essa hora da manhã, esse friozinho que começa a chegar, este tempo de chuva que nós estamos vivendo aqui em Cachoeira Paulista, que vai nos deixando um pouco mais introvertidos e que isso nos leva ao adormentar. Porém, nós estamos vivendo este tempo e é bom que esteja este tempo, porque nos leva para dentro, para que nós, lá de dentro, possamos trilhar um caminho quaresmal. Todos os anos a igreja nos propõe esse tempo, para que possamos vivê-lo e vivê-lo bem. Mas qual o sentido real de viver a quaresma? O que nós ouvimos na primeira leitura. Em uma frase, o profeta Isaías vai dizer qual é o sentido da quaresma. Por que devemos trilhar este caminho todos os anos? Ou porque devemos trilhar este caminho a todo instante? Deixai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem. A razão de ser do anúncio quaresmal, do anúncio profético, do anúncio de Jesus Cristo é para nós deixarmos de fazer o mal e aprender a fazer o bem. Parece que é um pouco contraditório. Nós somos bons, Deus nos criou e quando nos criou, viu que era bom, mas nós
temos as iniquidades, nós temos o mal dentro de nós praticamos este mal e que, por outro lado, o bem que nós deveríamos praticar ainda precisa ser aprendido. Isso para dizer que exige o nosso esforço. Aprendei a fazer o mal, mas para aprender a fazer o mal, aliás, aprender a fazer o bem, desculpe, senão eu vou me contradizer. Aprender a fazer o bem, é preciso deixar de fazer o mal. Às vezes, a luta interior que nós travamos se encontra justamente nisso. Eu até quero, mas eu sou levado a fazer o mal, porque o mal muitas vezes nos convém praticá-lo. Senão, nós não praticaríamos. Se nós não tivéssemos conveniências em praticar o mal, nós não praticaríamos o mal. Mas o mal, por muitas vezes, nos convém fazer. Só que esse mal que nós fazemos por conveniência vai nos moldando. E aqui eu não estou falando apenas do mal pecado, mas o mal também que às vezes não é o pecado que nós fazemos, mas é o início de todos os pecados que vamos cometer. As inclinações que nós temos para o mal, seja a nós mesmos, seja aos outros, seja a Deus. Deixai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem. Para aprendermos o bem, é preciso, primeiramente, cortar todo e qualquer pacto, e eu estou falando uma palavra forte, todo e qualquer pacto que nós possamos ter feito com o mal, seja nas injustiças, seja nas mentiras, seja nas desonestidades, seja nos jeitinhos que nós damos para as coisas. Aprender a fazer o bem, antes de tudo, é preciso cortar todo e qualquer pacto que nós fizemos com o mal. E para isso o Senhor nos propõe o caminho quaresmal que nós ouvimos no Evangelho. E que Ele está falando para todos. E é só que hoje eu quero falar para vocês que estão aqui e para mim que estamos aqui. Não estou falando para os de fora. Não estou falando para aqueles que não estão dentro da igreja, que nem conhecem a Jesus Cristo. Porque o Senhor não está falando para eles hoje. O Senhor está falando para cada um de nós. Começa o Evangelho dizendo: naquele tempo Jesus falou às multidões e aos seus discípulos. Falou àqueles que estavam seguindo. O primeiro caminho para deixar de fazer o mal e praticar o bem, e começar a aprender a fazer o bem. Os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Mas eles falam, mas não fazem. Falam, mas não praticam. A primeira coisa, para nós deixarmos o mal e aprendermos a fazer o bem, porque eu não aprenderei a fazer o bem se eu continuar carregando os maus da vida, é trilhar um caminho de coerência. O que eu falo, eu vivo. O que eu vivo, eu creio, por isso eu vivo. A incoerência do povo de Deus naquele tempo perpassa os tempos e essa incoerência chega até nós. Quantos de nós falamos para os outros o que eles deveriam fazer e nós mesmos não fazemos? Pior ainda, cobramos os outros para que eles façam, para que eles vivam, para que eles exerçam e nós mesmos não fazemos e pior, fazemos muitas vezes ao contrário, pensando que ninguém está vendo. Se queremos deixar o mal e aprender a fazer o bem, o primeiro caminho a trilhar é um caminho de coerência. O que eu falo, eu vivo. Pergunte-se, tudo que você quer que os outros façam, você faz? Tudo que você quer que os outros vivam, você vive? Tudo que você quer que os outros pratiquem, você pratica? Caminho de coerência é o primeiro caminho. Segundo caminho, continua Jesus falando às multidões e aos seus discípulos. Na terra, não chameis a ninguém de pai, pois um só é o vosso Pai, aquele que está no céu. Se o primeiro caminho é um caminho de coerência, o segundo caminho é um caminho de retorno às nossas origens, de saber de onde nós saímos. E se saímos de Deus,
somos originais de Deus. Se saímos deste Pai, não é o Pai que nós vamos adotando por aí, porque muitos de nós, todos nós precisamos de Pai. E eu não estou falando daquele Pai que gerou você no ventre da sua mãe, não estou dizendo isso. Mas todos os outros pais, os pais das ideologias, os pais que nós temos como ídolos, temos pessoas que nós vemos assim e achamos, nossa, é um ídolo, é um semideus. Jesus está dizendo, só um é o vosso Pai. Siga a Ele, e não aos homens, e não às mulheres, e não aqueles que nós achamos que, porque são já quase deuses, porque nós estamos endeusando essas pessoas. Voltemos à origem, e a nossa origem é Deus. Por isso, caminho de conversão. Conversão é voltar às origens. Caminho de coerência. Caminho de conversão. E conversão não é largar coisas. Conversão é você voltar para a sua origem. Você tem a sua origem em Deus e não nessa pessoa que você segue. E não nessa pessoa que você lê, e não nessa pessoa que você vê os vídeos, e não nessas pessoas que você idolatra. A sua origem não é nessas pessoas, por melhores que eles sejam, a sua origem é em Deus. Então volte, trilhe um caminho de retorno às origens, porque Ele sim é o Pai da sabedoria, Ele sim é o Pai da inteligência, Ele sim é o Pai daquilo tudo que será bom para nós, não esses outros. E o terceiro caminho para nós trilharmos, continua Jesus falando, não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Primeiramente é caminho de coerência de vida, caminho de voltar às nossas origens, porque nós temos a origem em Deus. E o terceiro caminho, o caminho do serviço. Porque quando nós deixamos o servir falar em nós, é Cristo que aparece. Porque Ele é o grande servo da humanidade. É Ele que veio para servir a mim e a você, me salvando, te salvando. Quando nós servimos os nossos irmãos, como Cristo serviu, como na quinta-feira santa nós vamos celebrar, lavando os pés uns dos outros, nós vamos deixar que Ele se manifeste. Deixe de fazer o mal. Aprenda a fazer o bem, trilhando um caminho de coerência. Um caminho de retorno às origens, e nós só temos um Pai, e o Pai é aquele que está no céu. E um caminho de serviço, porque quando servimos, é Cristo em nós que aparece. Trilhemos esse caminho de conversão no dia de hoje. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.